Nós estamos falando hoje sobre reflexoterapia e vamos falar de reflexologia e muitas outras coisas interessantíssimas que esse cara domina pra caramba. Olá, um grande abraço a todos. Está começando mais um Pode Papo. Hoje com meu convidado especial, Ademir Salatiel. Salatiel. Já estou errando no nome já. Seja bem-vindo. Mas eu vou explicar porque que eu já errei também no nome. Porque eu estou relaxado, eu estou falando até nas nuvens e você vai entender por quê. Não é porque ele é um massagista, não. Não, sem desfazer de nenhum massagista ou massagista mulher, nada disso. Não estou desfazendo de ninguém, cada um na sua profissão. Mas ele é mais do que isso, né? Ele é da Terax. O que vem a ser isso? Nós estamos falando hoje sobre reflexoterapia e vamos falar de reflexologia e muitas outras coisas interessantíssimas que esse cara domina pra caramba. É uma live hoje muito interessante. Eu já peço a você que ative o sininho para você inscrever no canal, para você dar o seu like, deixar o seu comentário e assistir inteiro no YouTube, porque com isso a gente vai também ganhando aí posições, né, na rede social, no YouTube. Então, ok, tá aqui comigo Ademir Salatiel, da Terax. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo, é um prazer estar aqui, compartilhar com vocês aqui desse canal fantástico. Eu acompanho lá de Lambari, hein? É, de Lambari. Eu até anotei aqui e eu não falei que você é nascido em Pitangueiras, estado de São Paulo, interior paulista. Isso. Mas hoje, atualmente, você mora em Lambari? Lambari, Circuito das Águas, sul de Minas, é uma cidade turística. Já resido lá quase 10 anos, né? Estou chegando próximo dos 10 anos de lá. Tem raiz aqui em Passos, né? Você tem familiares aqui? Tenho aqui em Passos. Meus pais são daqui, nasceram aqui, são daqui. Foram pequenos daqui para Ribeirão, e foi aonde que eu nasci. Depois fui para São Paulo, é onde que começou a história. Começou toda a história. Que eu vou conversar com você agora. Com certeza. Então, veja bem, você trabalha hoje com a reflexoterapia, que é a aplicação da técnica da reflexologia, mas que é o estudo dos reflexos. Explica um pouco para a gente qual é esse trabalho, como funciona esse trabalho. Bom, Ricardo, essa técnica é uma técnica milenar, há mais de 2.500 anos. Nossa, antiga. É muito antiga. Há estudos que ela foi descoberta na tumba de um médico faraó, onde que tinham os desenhos dos pontos dos pés, entendeu? E desde aí foi desenvolvido pelos chineses esta técnica. Que é um povo também antigo. Antigo chinês também é antigo. Sim. Não é tão antigo quanto os faraós, mas também é um povo antigo. Bem antigo, bem milenar. Aí o que acontece? Desde então, a gente, você vê que chegou em Passos, né? Demorou um pouquinho. Demorou uns 1000 anos aí, mas chegou, né? Chegou. Então o que acontece? A reflexologia nada mais é de que estímulos nos terminais nervosos. Todo o nosso corpo, ele tem os terminais nervosos representados nos pés, nas mãos, nas orelhas, né? No crânio, na região cranial. Por quê? São terminais, são células. Então, através dos pés, eu sou capaz de observar se você está com algum problema, algum distúrbio físico, ou até mesmo emocional no teu corpo. Então, eu acho muito interessante porque eu já estudei muita coisa, já participei de muitos movimentos cristãos, grupos de orações, né? A própria teologia que a gente estuda muita coisa desse tipo, mas isso é algo bem diferente, porque entra também a questão científica. Sim. Mas você consegue, você como bom cristão que é, você consegue
é interessante o Ademir, porque ele consegue, vamos dizer assim, no ditado, unir o útil ao agradável. Sim. Você usa a sua técnica que você aprendeu, que no caso seu é pelos pés, né? Sim. Pelos pés, né? Sim. E ali, gente, ele vai apalpando o pé, vai fazendo, não é uma simples massagem, ele vai apertando os pontos e vai estimulando. E ao mesmo tempo ele vai falando, ó, essa semana você teve um trauma assim, assim, assado. O que que houve com você e tal? Se quiser falar, fala. Se não quiser, não fala, né? Aí geralmente a pessoa fala, não, realmente, eu estressei assim, assim, assim. Aí você fala pra mim, ah, mas todo mundo estressa. Não, mas ele vai no ponto do negócio ali, quase falando o que que foi. É uma coisa incrível, o Ademir, né? A pessoa que não entende, não conhece, pode até no começo assustar um pouco. Assusta, né? É, muita gente fala. Aí vai falar que o Ademir é macumbeiro, que ele adivinha o futuro, que ele é mãe de Ná. Não é nada disso. Isso. Também respeito quem Sim, seja, claro, lógico. Não claro, estamos falando claro. mal de quem Não, seja, não. não. É. Nós estamos falando que não é isso. Não é isso. Mas o seu trabalho, ele é puramente científico. Sim. Mas como você é um bom cristão, você também pega a causa boa, né, da cristandade, vamos dizer assim, a Sim. causa boa da humanidade, Sim. de desejar o bem para as pessoas, de amar o próximo, Uhum. e aplica no seu trabalho. Isso que eu achei interessante. Foi bem legal isso que você falou, que um dos fatores é o fruto do Espírito, Certo, né? certo. Que quem nada mais, nada menos que tinha o fruto do Espírito, que tinha o domínio do fruto do Espírito. Cristo tinha Isso. o domínio do fruto do Espírito. Aí você vai entender que aplica na minha técnica também, que é paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, alegria. Cada gomo se transforma num fruto. Se você tem posse desse fruto, é muito raro que você tenha algum tipo de problema. Cristo não saiu na mão com ninguém. Não tem nenhum relato que Cristo saiu dando facada em ninguém. Ou cortando cabeça de gente, saindo na mão. Por quê? Ele tinha um domínio próprio. Tem só um caso na Bíblia que ele pega um chicote, mas não dá em ninguém, ele derruba Não. as mesas do É. templo, lá da venda de indulgência, Sim, que está É o acontecendo. único né? relato que tem. Mas mesmo assim, ele não sentou nas pessoas, não. Não. Ele não machucou ninguém. Pelo contrário, É. ele que foi machucado e chicoteado. Sim. Ele só derrubou as mesas lá porque ele achou, vamos dizer assim, né, no popular, uma falta de respeito que estava fazendo Sim. dentro do templo dele, lá Sim, da igreja. sim. Né? Os Mas mercadores. tudo isso que você falou é Cristo, é a mansidão, é a humildade, o amor. E você consegue aplicar nisso ali, porque a gente sente bem. Por exemplo, eu acabei de sair, pode falar terapia? Não? Como é que fala? É uma sessão de terapia. Uma sessão, uma terapia, agora, nesse momento. Nós estamos ao Uhum. vivo hoje aqui, né? Para quem está assistindo depois, é lógico que tá vendo depois, mas agora eu estou gravando isso aqui com ele ao vivo, ao mesmo tempo é gravado e ao vivo. Vamos dizer, internet hoje é até difícil ficar falando. Hoje é sexta-feira, dia 12. Dia 12. Né? Agora há pouco, é 1 hora de sessão. A gente sai totalmente assim, renovado. Não só relaxado, porque quando você faz uma massagem com uma pessoa que entende do assunto, você fala, massagista te fez uma massagem. Você sai super relaxado. Mas com o Ademir, não é só relaxado. Você sai bem da alma, do espírito, do ser, sabe? Você se sente bem, se sente feliz, se sente alegre. Tanto é que você contou um caso para mim, né? Você estava contando um relato, dentre vários que você já atendeu, que tinha uma menina, a gente não vai citar nome, questão de ética, mas que ela não estava bebendo água, é isso? Explica para o pessoal. Já fazia dias já que ela não estava nem bebendo água. E o que é interessante é que ela tinha uma certa deficiência. Então é até difícil de se comunicar. E me chamaram. E foi aonde que eu consegui, no final, com que ela conseguisse molhar os lábios, e logo depois ela começou a voltar. E voltou a comer, beber água. Normal. Ou seja, ela tranquilo. paralisou completamente, ela parou, ela ficou inerte, parou.
Exato. Como se tivesse virado uma estátua, um imóvel. É como uma garota de 23 anos que eu fui atendê-la pelo pedido da avó, a solicitação da avó. Eu fui lá num quarto pequeno, escuro, tudo fechado, muito calor, muito quente, uma cama de solteiro, ela com a manta. Ela não saía dali. 4 dias sem tomar banho. Meu Deus. Eu conversava com ela, ela só mexia com a cabeça, para cima e de lado. Foi aí quando eu fiz a mesma sessão que eu fiz em você, de terapia, que no final ela estava sentada na cama, sorrindo comigo, e ao sair, eu não sabia disso, eu não fiquei sabendo disso na hora. Eu saí, fui embora, terminei minha sessão, fui embora. Ela foi para o banheiro tomar banho, se interagir com o pessoal, a família, e no outro dia ela voltou para o trabalho. Isso depois de 4 dias ali confinada naquele quarto, sem querer fazer nada. Poderia estar num estágio já de depressão, alguma coisa assim, profundo já. Profundo, porque não aceitava mais nada de ninguém. Ou seja, entregou os pontos. Entregou os pontos. Com problema, que todo mundo tem problema. Sim, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, todo mundo tem problema. Sim. E a reflexoterapia, ela trabalha isso também, ela consegue resolver esses problemas. Trabalha porque nós ativamos o quê? Pontos específicos. Por exemplo, eu consigo chegar no seu hipotálamo, na sua hipófise, na sua glândula pineal, na sua suprarrenal. São glândulas, vamos dizer assim, referências de um corpo humano. Por quê? Nós temos uma substância no nosso corpo que nós liberamos ela equivale 4 vezes mais forte que a morfina. Vixe. Sabia? Não sabia. Substância do prazer. Como que você libera essa substância do prazer? Existem algumas formas de se liberar elas. Uma delas, tendo uma relação sexual. Uma delas, tomando Viagra. Não, eu vou fazer minha propaganda, eu só para brincar, eu te cortei para brincar, mas tem um fundo de verdade. Eu faço a propaganda da pílula do amor da DSG ali, da farmácia ali do Magela. Que só ele tem essa pílula do amor. Mas na realidade tem um segredo nessa pílula do amor, que só ele é autorizado a vender. Ela tem um relaxante também ao mesmo tempo ali, que trabalha isso aí que você falou. Então eu estou até revelando o segredo, mas não adianta a pessoa saber o segredo, porque ela não tem a fórmula da pílula. Pois é. Mas você trabalha isso também, né? Vamos dizer assim, sem ser o remédio, como os remédios dos pontos naturais. Porque lembra que eu falei dos terminais nervosos? Então eu vou, é como se tivesse, por exemplo, eu vou no ponto do hipotálamo, por exemplo, num terminal nervoso que corresponde àquele ponto, eu estimulo ali, aquele estímulo vai para o seu sistema nervoso central, que vai encaminhar para o ponto. Vai mandar a mensagem, é para você fazer isso, vamos trabalhar. Eu vou dar um testemunho aqui, porque é normal, todo mundo é ser humano, todo mundo vai no banheiro. Então, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar, não, mas ninguém é ET. Às vezes o ET também, né? Às vezes vai no banheiro, a gente não sabe. Embora eu não acredite em ET. Mas eu tô falando só para brincar, mas falando sério agora. Da outra vez que você esteve aqui, você fez, né, que você vem mensalmente aqui, né? Depois eu vou deixar o seu endereço para quem quiser fazer o experimento contigo. Claro. E é barato, não é caro não, viu gente? Ele não explora não, é uma pessoa muito honesta. Ele é um grande profissional, mas muito honesto. Outra coisa, nós não estamos dispensando os outros profissionais também não. Ninguém que está falando que não é para ir em psicólogo, para que não precisa ir em psiquiatra. Não. Todo mundo precisa de todo mundo. Ele é um dos trabalhos. Porque senão lavar o Ricardo agora... É uma terapia alternativa, né? Aí você teve aqui, eu te reclamei, não sei se você lembra, do intestino meu estava preso. Sim. Aí você falou, intestino preso, peraí. Aí eu fiz assim, ó. Aí já deu uma dor de barriga. Depois que ele foi embora, filho, acabou. Tá vendo? Sério? Sério. Aí.
Ou seja, regulou o intestino. Aí. E a explicação, sim, tem vários motivos de ter dado algum problema, um alimento, um estresse, alguma coisa que deu ali um Tá. bloqueio, né? Ligado ao fator emocional. E é Isso. onde que a gente detecta. Entendeu? Porque eu sou capaz, dá pra gente detectar, por exemplo, o ano aproximado que você teve problema. Então, achei interessante isso, porque ele falou, inclusive, do problema que eu passei, né, de um estresse muito forte, e ele falou para mim, já tem tanto tempo isso aí, e ele acertou assim, ó, em cheio, até o período, Sim. né? Sim. É interessante que no pé fala, né? O pé fala para você. Fala. Eu atendi uma pessoa, e ela meio cética, sabe? Ela fala, Não acredito nisso não. Larga a mão. Falei, posso fazer uma demonstração em você? E eu falei para ela assim, olha, você procura um urologista urgente. Porque a gente caminha para o profissional. Claro. A gente corta o caminho. Em vez de você ir fazer exames, não que, né, claro. Mas a gente corta o caminho, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu falei para ele, vai no urologista urgente. É urgente, tá? Marca, consulta e vai. E se ele foi inteligente, ele procurou a Clínica Cura, Centro Urológico Regional Avançado, Dr. Cleiton Piotto, Dr. Sérgio Medeiros e Dr. Tiago Botrel. Fechou. Não é? Aí ele procurou o urologista. Câncer de próstata. Putz, e lá no pé você detectou. Câncer de próstata. Você não queria era falar para não Sim, ficar... sim. E também para não arriscar, às vezes era um outro problema. Sim, E ele Porque- foi e detectou a tempo. exato. Foi, fez o tratamento, fez as quimioterapias, os tratamentos Que precisa. ser feito. Hoje tá bem. Tá bem. Voltou ao normal. Mas como é que começou isso? Onde você descobriu isso? Porque eu vejo aqui uma muleta, Sim, dá licença de eu falar, sim, você hoje usa muleta, né? sim. É porque fizeram isso no você e você ficou assim? Não, né? Não, né? Quebraram ele Pelo contrário, né? É. Conta a sua história que o povo vai falar, vixe, esse negócio é bom mesmo. Né? Bom, Você teve um acidente primeiro. sim, eu era salva-vidas. Eu era salva-vidas na região do ABC em São Paulo. E eu era um triatleta, né? E eu Você achava, corria, você nadava. pedalava e eu estava em plena forma física, espiritual Você completa, estava no auge. no auge. Você tinha que idade essa época? Eu tinha o que 20, quase 30 anos. 15 anos atrás. Não faz muito tempo. De repente, eu comecei a pensar que eu era o cara, Super-homem. né? Só que aí eu deixei de pagar o meu seguro de vida, meu INSS, e o meu contrato estava na mesa da diretoria para ser renovado. Que E isso, eu hein? sofri um acidente. Aí nessa hora você sofreu um acidente. Sofri um acidente, foi a zero. Teve um muro caiu na sua O coluna. muro caiu na minha coluna. Esmagou a medula. E eu fiquei paraplégico. E ainda machucou o braço, né? Você tem o braço aqui, ó, Sim, costurado, tudo aqui. E na época eles queriam cortar, né? cortar o braço. É porque tem muito médico açougueiro que tem mania. Chega lá com o braço, vamos cortar. É. Tem muitos assim. Né? Outros não, já tenta. E aí foi aonde que o braço fazia os movimentos, a cabeça estava boa, mas estava paralisado da cintura para Então baixo. você não andava nada, Não, de jeito nenhum. Você não. ficou paraplégico. Paraplégico. E aí eu fiz tratamento no Hospital das Clínicas, fui matéria num congresso latino-americano. É porque lá é a escola, eles pegam os casos para Isso. estudar e Pois jogam é. para lá para. Pois é. Eu fui matéria latino-americana num congresso de traumatologia, onde estudaram o meu caso e não chegaram a lugar nenhum. Porque o médico me deu 10% De chance. de chance de andar, de viver. Até nem é de andar, de De viver. viver. Andar eles achavam que você não ia andar. Falou assim, a qualquer momento esse caboclo aí já era. Andar ninguém deu esperança. Não. Mas e aí? Aí você descobriu o quê? Aí no decorrer, na terapia, na fisioterapia, porque eu fui batalhando. Você foi atrás. Fisioterapia, tudo que tinha pia eu tava dentro. Entendeu? Tinha pia, eu tava dentro. Hidroterapia, ecoterapia,
fisioterapia, faculdade, eu procurava faculdade, eu queria fazer ser voluntário, Entendi. entendeu? Para poder aproveitar de graça, porque eu não tinha dinheiro. Aproveitar. Não tinha como pagar esses tratamentos todos. E foi aí que é onde que eu desenvolvi, que numa dessas reabilitações, que eu encontrei algumas cadeirantes, são as moças cadeirantes, que elas estavam falando de uma pessoa que fez uma pessoa, através dos estímulos no pé, ela andar. Pôs de pé. Pôs de pé. E eu peguei e falei, peraí, esse assunto me interessa. E voltei. E eu procurei saber, fui atrás. E essa pessoa nada mais do que um dos maiores reflexoterapeutas do mundo. Ele é vivo? Ele é vivo. Já participou de vários programas de televisão. O que você imaginar, nesses programas, já participou de documentário e tudo. E foi aonde que eu fui avaliado. Eu vou lá, fui avaliado. Você foi atrás dele? Fui atrás dele. E você passou não só de cliente dele, mas você virou um aluno dele. Um aluno dele, exatamente. Mas como foi isso? Um belo dia ele chegou e falou, olha, rapaz, eu tive um sonho essa noite, que Deus estava falando comigo, que eu tinha que ensinar alguém de cadeira de roda para seguir o... para fazer um trabalho como esse, porque é um trabalho que você trabalha sentado, então eu não tinha problema de trabalhar na cadeira de rodas. Mas até então ele falou comentando, mas não sabia que podia ser você. Exatamente. E foi aonde que eu falei para ele, ó, não você não está vendo aqui, sou eu. Sou eu. Se o senhor está falando isso para mim, eu estou aqui na sua frente, eu estou na cadeira, então sou eu. Exatamente. Aí, além dele fazer o trabalho em você e você ele conseguiu fazer com que você voltasse a andar, mesmo que fosse de muleta. Sim. Com a medula estragada. Esteve, como você falou no começo, não vamos depositar todos os créditos. Claro. Acredito que foram outros aspectos somados. Sim. Mas ele foi o grande trunfo. Foi a raiz ali. No entanto, numa das situações que eu estava durante o tratamento, que antes da aplicação, eu falei assim, não mexe. O rapaz, eu vou até ali pegar uma ferramenta e já volto. Nisso daí eu mexi o pé e levei o pé até um determinado ponto. E não ia mais. Depois que ele terminou a sessão, eu falei, agora você vai levantar sem mexer, na mesma posição que eu estava, desde o começo eu fiquei, na mesma posição que ele estava, ficou o banco. Eu levantei o pé subiu um tanto assim, para cima do banco. Vai, vixe. Isso depois da sessão ali. Depois da sessão. Isso é teste para mim. Foi experiência minha. Quer dizer, com você próprio. Aí numa outra, eu passava a sonda. Numa das sessões... Para urinar você precisava de sonda. Sonda. De 4 em 4 horas tinha que entrar com a Era o sonda. cateter, que muitos falam catéter, mas não é paroxítona terminada em R. É cateter, é uma oxítona que não se acentua porque termina em R. Aí, tá vendo? Tá vendo? Isso que é bom falar Professor português é uma merda, né? Deve ser falar. O pessoal fala cateter, é cateter. Então, você usava essa sonda de alívio, que existe a sonda de demora, que coloca-se aplicado com o soro fisiológico e incha a bexiguinha lá dentro. E essa é a sonda de alívio. Putz, aquilo lá é custoso. De 4 em 4 horas você tem que passar com gel KY. Aquilo lá luva para não contaminar. E mesmo assim, de vez em quando, pega uma infecçãozinha. Na bactéria. Então, um certo dia eu estava de shorts fazendo a sessão e eu senti algo úmido em mim. E eu coloquei a mão, mas não falei para o terapeuta, né? E coloquei a mão e esfreguei uma mão na outra, onde que eu falei, urina? Não era urina. Não era urina. Era esperma. Era esperma, era o sêmen. Era o sêmen. Eu falei, peraí. Se voltou o esperma... Então tem condição de voltar à atividade sexual. Não, no outro dia voltou a urina. Brincadeira. No outro dia voltou a urina.
Aí Ou seja, houve ali estímulo. um estímulo do esfíncter. Exato. Tô entendendo? Hã? Tá Mas é certo. porque eu cuidei 13 anos do Vivaldo Pioto. Eu que era o cuidador dele, né? Junto com a Débora. Débora, finada Débora também, pessoa boníssima. E a gente aprende ofício. Hoje eu cuido da minha mãe. Uhum. Então, é médico que a gente vai, um punhado de médico, a gente acaba fazendo um mini curso de medicina. Né? É isso aí. Além dos primos que eu tenho, são médicos, me ensinam muita coisa também. Muito. Né? Os amigos, enfim, a gente vai aprendendo. Eu tenho hoje até uma namorada, que é a Josi, que é uma excelente enfermeira em Campinas, profissional, e que me fala muita coisa também, a gente vai aprendendo. Né? Bom, enfim, aí nisso, a partir daquele momento que você viu que era um sêmen e a urina voltou, a sua atividade sexual voltou ao normal, né? E você, a partir dali, começou a desenvolver e treinar, voltar a andar, mesmo que fosse com a muleta. Eu fui campeão sul-americano, fui campeão brasileiro de hipismo adaptado. Da Paralimpíada? Na minha categoria. Estava pronto para representar o Brasil na Paralimpíada. Eu fui técnico de basquete, cadeira de rodas. Eu fui jogador. Eu tinha índice para Paralimpíadas em natação. Eu trabalhei num dos melhores hospitais de São Paulo, da América Latina, que é o Hospital Albert Einstein, que me ajudou muito. Enriqueceu o currículo, né? Tudo isso. Então, a reflexologia, eu entendi muito, eu entendo dessa parte. Você falando de cristão, eu entendi. Eu até compro todo isso eu compro tudo isso para mim. Eu falo, eu entendo dessa forma que Deus trabalhou em mim uma outra forma de salvar vidas. Porque tem muita gente morrendo. Bom, você quer salvar vidas? Então você vai salvar vidas. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar para você o que é salvar vidas. Porque tem muita gente morrendo afogado fora da piscina. Eu achei interessante isso que você falou para mim, que ele era salva-vidas também, dentre as várias profissões. Você viu que ele é um bombril, né? Um solan. Então, uma das profissões salva-vidas, ele pulava na água para salvar a pessoa que estava se afogando. Hoje, tem pessoas afogando fora d'água. Fora d'água. No sentido figurado, sim, né? Metáfora, né? E você ajuda essas pessoas a não se afogarem fora d'água. Fora d'água, que foi o caso da menina que estava no quarto. Por quê? Nós, Ricardo, somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Eu achei que fazia tricô. Não, minha mãe faz tricô. Isso não aprendi. Exatamente. Tricotômico significa corpo, alma e espírito. É uma situação que depois de uma certa experiência que eu adquiri em cima da reflexologia e cruzando informações, eu acho que é uma situação inédita, nem todo mundo sabe disso, entendeu? Mas existe uma escala. Primeiro atinge seu corpo, depois atinge a sua alma, depois atinge seu espírito. Porque tem gente que acha que pode começar de cima para baixo, e não, Exato, né? Não. Começa de baixo para cima. De baixo para cima. Vai atingindo primeiro o corpo da pessoa. Isso. Porque o que acontece? Deus colocou a alma em você. Por que Deus colocou a alma em você? Porque se você não tivesse alma, você não sentiria o sabor de um café. Se o seu filho te desse um abraço, não teria sentido. Não teria emoção nenhuma. Nenhuma. Nada. Prazer, emoção. Alma é sentimento. Você é estudioso, você sabe disso. Alma, sentimento. Por que Deus colocou o sentimento? Porque senão seria um ser pobre. Não teria amor um pelo outro. Não é? Sim. Então, essa situação começa atingindo o teu corpo, o teu físico, que é a sua região
diafragmática atingindo a tua alma. Como assim? Se você, quando atinge seu corpo, você trava. E travando, você não oxigena as suas células. E não oxigenando a sua célula, que é o alimento básico da célula, é oxigênio. Se você não alimenta a sua célula, automaticamente ela deteriora. Automático. Interessante. Né? E deteriora. E quando atingiu a tua alma, aí você não tem mais força para orar, ou para rezar, ou para falar com Deus. Falar com Deus, uma comunicação com Deus. É, porque a hora que você fala, Senhor, deixa para lá. Não tem força. Entendi. E quando você não tem força, o inimigo que está ao redor aproveita. E vem falar bobagem no ouvido da gente. Umas sugestões espirituais. Então, é por isso. Olha que interessante como eu cheguei nessa situação, nesse ponto. Vendo uma reportagem daquele acidente da TAM. Sim. Onde morreram muita gente. Sim. Certo? Fokker 100. Sim. O que acontece? Vendo uma reportagem, tempos depois, o repórter entrevistando a mãe de uma das vítimas. Quando ela fala, depois que meu filho morreu, eu nunca mais fui a mesma. Por quê? Ela morreu junto com ele, né? E tá viva. Morreu, mas viva. Mas por quê? Cara, você está vendo, seu filho fala com você que está vindo para Minas de jatinho. Para encontrá-la. Não, seu filho está vindo. De repente você está assistindo um jornal na televisão e vê o jatinho que ele está vindo cair, explodir. O que acontece com você? Choque. Acontece um choque. 2 semanas depois você entra num processo depressivo. Por causa do choque. Então, por causa do choque. Então, a própria física explica que toda ação tem uma reação. Exato. Isso é um dos motivos de explicar essa frase. Exatamente. Nesse sentido. Nesse sentido. E ainda você, como bom samaritano, bota a culpa no teu filho. É por causa do meu filho que eu estou assim. Depois que meu filho morreu, eu fiquei assim. Não tem nada a ver. É um ciclo normal de vida. Aconteceu um acidente. Poderia ser outra pessoa que estava lá. Morreu, acabou. A reflexoterapia, ela trabalha isso também? Trabalha. Ela consegue trabalhar isso? Trabalha. Perdas, ente querido, além das doenças que você já falou? Sim, em 2 semanas a gente consegue uma melhora. Uma melhora. Em 2 semanas. Não é que a pessoa vai esquecer o ente querido e vai começar a dar risada porque morreu. Não é isso que nós estamos falando. Ela vai começar a ter ânimo para voltar a viver. E falar isso faz parte da vida. Exatamente. Entendeu? Porque as pessoas se apegam a isso e é onde que fica aberto às sugestões espirituais. Entendi. Ela fica tão debilitada que e o que acontece com essas pessoas, e isso eu pude comprovar na rua. Eu diagnostiquei uma pessoa na rua. Na rua, conversando com ela? Conversando com ela. Diagnostiquei ela na rua. Não precisou nem ver o pé. Não. Nem sentir o pé. Nem vi o pé. A experiência que você vai adquirindo, sim, chegou num ponto que você conversando, você já detecta. Detecta. Conversei com ela, ela falei assim, eu sei que o senhor está passando. O senhor está passando uma situação assim, assim. O senhor está sentindo angústia, ansiedade. O senhor não tem mais vontade de fazer nada. O senhor se cansa fácil. Você está se sentindo sufocado. E ele até então não tinha te falado nada? Não. Eu estava falando para ele. E eu falei assim, senhor, toma cuidado, que o senhor está propício a escutar vozes. Ele falou assim, mas eu já ouço voz. Quando você falou que ele poderia escutar a voz, ele confirmou. Eu já ouço voz. Ele já ouvia a voz. 2 semanas depois ele se enforcou. Ele não chegou a fazer a sessão comigo. 2 semanas depois ele se matou. Ele não quis procurar, certo? Não, a família não incentivou. Não incentivou a procurar, porque as pessoas pensam que é aquela lá, coisa que você falou. É uma simples massagem. É uma simples massagem no pé. Não, não é.
Entendeu? Então, vai além. Então, é um propósito maior. Eu entendo disso que Deus tem para minha vida, entendeu? Para ajudar a salvar vidas. Tanto O preço dele é um valor simbólico, gente. É coisa que tinha que valer muito, mas ele faz porque gosta, porque ama a profissão e, igual você falou, para ajudar os outros. Agora nós vamos já caminhando para o final do programa, certo. Mas você vai voltar outras vezes, porque eles vão ficar curiosos para saber uma coisa que eu vou te perguntar, mas eu não vou responder hoje, nem você, que é segredo. Mas antes de agradecer os apoiadores, queria ver com o Nivaldo, algumas pessoas que estão aí, volta a fita aí, você trabalhou em rádio, né? Trabalhei. Você trabalhou em rádio. Trabalhei. Onde foi? Foi aqui na rádio do Vavá. Do VV. VV, Vavá, VV. VV. Vavá, Vevé, Vivi. É uma rádio comunitária. Sim, rádio cidade, né? Era uma rádio comunitária. Não sei se ainda tem, acho que não, né? Ou tem? VV. É VV. Não, acho que não tem mais, não. E você chegou a trabalhar lá. Eu fazia um horário. Eu lembro, eu escutei já lá. Enfim, tem um alô. Mandar um abraço pra Josiane, que estava acompanhando a gente. A Josi? Isso. Eu falei dela, tá vendo? Ainda bem que eu falei bem, né? O Carlos Jorge também, Caju. Caju trabalha com ervas medicinais. Ervas medicinais. Além do teatro, é um artista. Sim. Mas ervas medicinais. Armazém das Ervas. Armazém das Ervas, irmão da Simone, filho do Jorge Ribeiro. Família maravilhosa do Caju. Né? Breve ele vai vir aqui falar de uma novidade dele também. Surpresa. Sim, boa. Júlia Beatriz também passou por aqui, que a gente entrevistou ela, dançarina, Júlia, né? Aluna da Natane França, Sim. Dança do Ventre. A Sônia Alves também passou por aqui, falou com a gente. Martins Rodrigues, William Valadão, Lígia Reis, a Carla Cristina, boa noite, amigo Ricardo, pela live. A Cláudia tá sempre acompanhando, boa noite. Rosália Saraiva, boa noite, Ricardo. E a Rosi Oliveira falou assim: fala pra ele, me mandar um beijo, excelente profissional, me curou várias vezes. A Rose. É a Rose, do Tunico. Beijo. Ô Tunico, um abraço para você. São meus afilhados. Sim. A Rose teve uma ocasião, se ela me permite. Claro, ela é de casa. É rápido. Eu tô autorizando, eu sou padrinho dela. O padrinho poder. Eu sei que você não vai falar nada comprometedor, né? Até porque não tem. Ela estava com uma situação nas pernas e tal, com problema circulatório, e foi aquilo que você falou. Eu trabalhei todo o sistema linfático dela, através dos pés, e quando a gente trabalha o sistema linfático, as toxinas vão para a bexiga. E aí ela foi... Aí elimina. Dá aquela descarga, limpa tudo. Que coisa, olha pra você ver que interessante. Aquela circulação de impurezas que está ali no sangue, em outros lugares, você consegue minar tudo por um lugar só, chamado bexiga, onde vai ser eliminado as coisas ruins. É muito interessante. Deus é perfeito. É perfeito, é bom. A máquina é perfeita. A máquina é perfeita. A gente só... na realidade é um violão desafinado. Eu sou o afinador do violão. Entendi. Boa comparação, gostei. Muito bom. O violão tá ali. É bonito o violão, é top, mas está desafinado. Então eu sou o afinador, eu chego ali, afino. Vai afinando bonitinho, para sair um som harmônico. Isso. Quero agradecer mais uma vez Dr. Paulo de Tarso, cardiologista. Dr. Juliano Piotto Correia, que é meu primo, ele é otorrinolaringologista. O Dr. Cleiton Piotto, que é meu primo também, Piotto Assunção, junto com o Dr. Tiago Botrel e o Dr. Sérgio Medeiros, os três são urologistas, trabalham juntos na mesma clínica, na Clínica Cura, Centro Regional Avançado, né? Centro Urológico Regional Avançado. E também as empresas que estão conosco nos incentivando, Tripas e Companhia Eustáquio, um grande abraço para você, meu amigo. O Boticário, Lucas, Pintado Douro, Valtinho, Jorge Paiva Imóveis, comprar, vender, alugar o seu imóvel, em frente ao Correio Central. Também a Alvorada Pneus, o trato do seu carro, do seu veículo, com carinho, com profissionais, está ali, né? O Dr. Zé Carlos Lemos, companheiro de rádio também, é dentista, agora aposentou, mas a esposa dele está ainda no trabalho, junto com outros profissionais,
ali na Avenida das Nações, aqui em Passos, no Vila Rica. A DSG Pharma, que eu falei agora há pouco, que inclusive aqui na Juxtocler tem a Pílula do Amor, que dá uma ajuda também boa, né? A Pílula do Amor estimula bem. E só na DSG Pharma que vende essa pílula, mais lugar nenhum, tá bom? Autorizado pela Anvisa, tudo bonitinho, tudo registrado certinho, tá? Bom, e Alziro Automóveis, essas empresas que nos incentivam, nos ajudam aqui no nosso programa, tá? Eu estou com Ademir Salatiel, que é um reflexoterapeuta, é assim que a gente chama? Isso. Acertei? Isso. Reflexoterapeuta, trabalha com a reflexologia no campo da aplicação da reflexoterapia, né? Ele que hoje, ele é de Pitangueira, São Paulo, mas vive em Lambari já há 10 anos, que é em Minas, cidade bonita, turística, já toquei lá. Já toquei lá, quando eu tinha banda. E atende a região inteira e tem muitos clientes em Passos. Telefone para te contratar, para te ligar, para você fazer uma visita. Maravilha. Meu telefone 35, código 35, é da mesma região, 98468-1020. Embora fique aí, porque a internet o bom é isso. Fica colado A aí. pessoa volta ali. Agora ela volta com o dedinho ali, né? É assim, né? Inclusive quem inventou isso foi quem que morreu lá, foi definhando aos poucos. Quem sabe tivesse feito a reflexoterapia nele, não tinha melhorado. Como é que chama? O famoso, o bilionário. Uhum. Quem é que ficou na cadeira de roda? Esqueci o nome. Agora mesmo vão falar aí, fica atento aí que eles vão falar aí. Que Deus o tenha, mas contribuiu muito para a tecnologia. Sim. Ele que inventou esse negócio. Stephen Hawking. Não, nesse não. Não? Não, é outro aí. 98468-1020, né? Esse é o WhatsApp. É o WhatsApp. É só passar um zap. Agora, o que eu ia te perguntar, antes de você fazer a sua despedida final, que é na despedida final, você fala o que você quiser. Tá bom. Né? Eu não faço pergunta nenhuma, você fala o que você quiser. Eu não vou citar a cidade, mas está entre as 15 cidades mais próximas de Passos. E eu não vou citar a cidade. O povo ficar curioso para depois você voltar outro dia. Uhum. Mas você atendeu profissionais de saúde nessa cidade que estavam com problemas, inclusive, de depressão, respiração, e ninguém descobria, as doenças pareciam iguais desses profissionais. E você atendendo, no mínimo 3 clientes lá, você matou a charada que estava acontecendo na cidade. Foi isso que aconteceu? Foi. E o que foi que aconteceu? Mas não precisa citar a cidade. Bom, eu achei estranho que de 80% dos atendimentos diagnosticados, todos eles com respiração diafragmática errada. A respiração estava errada, ofegante. Ofegante. E foi aí onde que eu, cruzando as informações, que eu cheguei aonde eu cheguei, entendeu? Que atingindo a alma, que atingindo a situação, que a pessoa fala depressão, e fica aquele rodeio, ninguém chega a lugar nenhum, e vai anos, e fica nessa, e não, entendeu? E eu matei a situação ali. Por quê? Uma cidade de poucos habitantes, Natureza exuberante, problemas financeiros não era, problemas relacionados familiares também não era. Porque tem várias causas, né? Tem várias causas. Então por isso que não estava descobrindo. Exatamente. E por quê? Se tudo estava bem, não é? Aí ninguém descobria. Ninguém descobriu. Foi ver, era o ar tão puro. O ar era tão puro, mas tão puro que as pessoas respiravam pouco. Pouco, porque pouco bastava para respirar. Com isso foi desrelaxando a musculatura isso, diafragmática. Exato. E foi provocando angústia. Olha que interessante. Olha que louco. E aí, de repente, as pessoas não encontravam a solução do caso.
Então, e muitos profissionais na área de saúde que fica até mesmo procurando Curando, está no saída. sangue, se é um vírus, se é uma bactéria, se é Pois é. um protozoário. E o negócio estava na respiração. Respiração. Por isso que chama reflexoterapia. É o reflexo daquilo que ocorre. Exatamente. Que joia, rapaz. É isso aí. E assim, numa outra ocasião, nós vamos falar sobre personalidade. Isso, não deu tempo, você viu, né? Tava aqui na pauta, olha, riquíssimo esse assunto também, interessante. Mas aí isso é para você voltar, entendeu? Na próxima nós vamos falar de personalidade. É para você Qual voltar. que é a sua? Isso. Podemos ficar combinado essa pauta? Vamos fazer um ponto de interrogação? Um ponto de interrogação. Personalidade. Qual que é a sua? Né? Vai ficar aqui você tem o cartão Personalité. Só que não é com banco, não. É com o Ademir Salatiel. Exato. Porque lá, aquele banco lá explora o cartão, lá você é explorado. Aqui não, aqui é de graça. Exato. Aqui não é cobrado. Isso aí, o cartão cara. Personalité aqui é de graça a ter. De graça a ter. Exato. Tá bom? Muito Ademir, obrigado. Suas despedidas finais. Queria agradecer ao Ricardo, Nem precisa. a nossa equipe aí, que O Nivaldo. trabalhando firme aí, um futuro médico aí. O Nivaldo, se Deus quiser. Passo, em nome de Jesus, né? E a gente já tem que começar a profetizar isso. Claro. E agradecer vocês que tiraram tempo aí para acompanhar nossa live. Se precisar de alguma informação, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Estou à disposição. Pode visitar minhas páginas também no YouTube. Eu tenho página no YouTube, Facebook. Pode falar suas páginas, por favor. É o nome. Como é que tá lá? Qual o nome? Terax Reflexoterapia. Terax. T-E-R-A-X. Terax Reflexoterapia. Isso. Então tem lá no YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Tem. E este programa você vai jogar lá o link. Vai estar lá no Terax Reflexoterapia também. Certo. Né? No YouTube. No YouTube. Tá. Então a gente vai compartilhar lá também. Perfeito. Tá E bom? você vai voltar aqui para falar sobre a personalidade. Qual é a sua? Personalidade só tem 3. Eu vou Só adiantar. 3? Posso adiantar? Pode. Jogo Pode. rápido. Vai. Focado, o Zen e o Flex. Qual que é a sua? Beleza? Mistério. Você vai descobrir na próxima entrevista. Ricardo, Um prazerão. Obrigado por prazer ter é vindo. meu. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí por me receber, viu? Foi um prazer enorme. Prazer é nosso. E hoje eu conversei com Ademir Salatiel, Terax. Não se esqueçam, mais uma vez eu te peço, para dar o like, tá? Para você inscrever-se no canal e ativar o sininho, para quando nós tivermos esses bate-papos aqui interessantes, você recebe em primeira mão, não precisa ficar procurando. Porque eu só trago, né, entrevista aqui top, entendeu? Então faça isso, né? Seja feliz, um grande abraço, até a próxima.